Boa noite, Vanessa. Então, aqui eu vim gravar o vídeo. Por. Qual que é mesmo? Da atividade. Eu acho que é do trabalho 2, alguma coisa assim, eu não lembro. Então eu caí. A primeira questão minha foi a questão tinta, que pergunta a temperatura lá em graus Celsius, igual seria essa temperatura em kelvins. No caso, ele só taca na fórmula, a temperatura em kelvins igual a 273, mais a temperatura em graus Celsius. Nisso você tem isso aqui, 288K de kelvins. E é isso. E é só essa questão tinta, não tem muito o que eu falar dela, por causa que é praticamente isso. Sobre a questão 68. Primeiramente, você vai ter um recipiente de 500 centímetros cúbicos a 30 graus. Depois você vai ter um recipiente a 70 graus, com X volumes. Nisso você tem essas duas constantes aqui. Então a primeira coisa que pede na questão, que eu fiz até em ordem diferente, é isso aqui, ó. Qual que é a dilatação aparente? É a primeira coisa que pergunta na questão. A dilatação aparente vai ser igual a 9,1 vezes 10 a menos 4 menos 3,3 vezes 10 a menos 6. Isso por causa daquela fórmula lá, que o y real... É y real? Calma aí, acho que talvez eu esteja confundido. Y real é igual a y do Fasco mais o aparente. Aparente. É por causa dessa fórmula. No caso, o y aparente vai para o outro lado, o y real vai para esse lado. Nisso você tem esse volume, esse valor aqui. Y aparente igual a 8,07 vezes 10 a menos 4. Sobre a questão número A. Número A não, na questão A. Que pede para calcular o volume. Você tem que delta V igual a V0 vezes 3 vezes A vezes delta T. 3 vezes A. Não, 3 vezes A não. Então, 3 vezes A que vira o YA. Esse Y tá aqui. Nisso você tem que delta V igual a 500 vezes 9,1 vezes 10 a menos 4 vezes 40. E aqui eu separei. Eu separei o delta V em 500 e VF, que é o volume final. Dando o VF de 518,2. Mas se você quiser, e o ΔV provavelmente seria 518 menos 500, que dá 18,2 centímetros cúbicos. Se caso você queira o volume. Essa aqui eu fiz à toa, não era necessário. Eu fui fazendo a questão e nem reparei. Já essa. Essa é mais com. Não é mais complexa, não é mais complexa, não. Perguntava o volume aparente. No caso, o volume aparente seria igual ao Y aparente, que seria esse valor daqui, ó. Esse valor vezes 40 vezes 500, dando cerca de 16,14 o ΔV aparente. E os tipo, se você quiser saber o V final, você coloca 500 igual a delta V final menos 16,14 igual a 500. Nisso você vai... Não, desculpa, errei. Desculpa. V final menos 500 igual a 16,14. Aí você passa o 500 para o outro lado. No caso, vai passar positivo. E você vai ter o resultado final. Sobre essa última questão. Eu acho que é mais difícil. Por causa que é final. E é um negócio de calorimetria. No caso é o seguinte. Para começar, nós tem aqui os valores, que eu notei tudo, mas isso daqui é importante. Essa parte daqui é só os valores em cima. Você vai ter o 20 graus. 20 representa o ΔT, por causa que é o seguinte. O gelo tava lá derretendo, e ele tava no zero. Então ele passa de menos 20 para 20. Ele tem um aumento de temperatura de 20 graus.
Por isso que dá esse valor. Então é 20 vezes 0,5. 0,5 é constante constante do gelo. Vezes 200 gramas. Aí depois você soma. Mais 80. 80 por que 80? Por causa que 80 é o ponto específico. Ponto específico não, desculpa. O calor específico do gelo. No caso, isso vai ser 80 vezes 200. E 200 é a massa. Só isso, 80 vezes 200. Por causa que não tem variação. Por causa que a linha lá é constante. Por causa que é o seguinte. No caso desse caiu. Não, no caso aumentou. Aí chegou no zero, fica constante. Aí depois vai aumentar de novo, de novo, de novo, de novo. E no caso vai terminar lá em 70 graus. Só que esse período aqui é zero. Nisso não existe variação de temperatura. Não existindo variação de temperatura, não faz sentido colocar delta T aqui. Tá. Depois, você tem 1 vezes 50 vezes 200. 1 vezes 50 vezes 200 é o seguinte, é por essa razão daqui. 1 é o calor específico da água, pois agora você está falando desse período aqui, então já virou líquido. Se é líquido, tem outro valor específico, e se tem outro valor específico, você não utiliza o mesmo. Se utilizasse o mesmo, não tava, posso só somar aqui. Mas voltando aqui. O 50. O 50 é por causa que... Ah, não, aqui não é 70 não, desculpa, aqui é 50. O 50 é por causa que teve uma variação de 0 até 50. No caso, o delta T seria igual a 50 menos 0. Temperatura T0, TF. Meu TF ficou parecendo T, mas é isso. É TF ali. Isso vezes 200. 200, obviamente, é a massa. Se multiplicando tudo isso daqui, você tem esse valor daqui, 2.800, que você tem valor de energia, 2.800 calorias. Essa é o valor da energia. Se é energia, e nós sabemos que energia pode ser expressa também como caloria por minuto, nós podemos vir aqui e aplicar esse fórmula aqui, ó, 2.800. A caloria gasta nesse processo todo vai ser igual a 400, que é o valor, a caloria por minuto que o sistema aquece, é essa velocidade que ele aquece, vezes T. Portanto, T é igual a 70, que aí no caso cota esses dois zeros, 7 vezes 4, 28. Aí tem um zero ali, você adiciona um zero aqui, e 7 vezes 4, 28. E é isso, Vanessa. Muito obrigado. Fica bem e até mais.